Olá, minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos este livro fundamental para a doutrina espírita, Obras Póstumas. Nós estamos na primeira parte, num capítulo que faz um estudo sobre a natureza do Cristo. Hoje nós vamos conhecer aí esse estudo até agora. Nós estamos vendo dos evangelistas, né? Da vida de Jesus, vimos no começo até do que escreveram e criaram em cima e inventaram uma divindade de Jesus que não é Deus. Hoje nós vamos falar sobre a opinião dos apóstolos, vamos conhecer o que é isso. Até aqui apoiamo-nos exclusivamente nas palavras do Cristo como um único elemento peremptório de convicção, porque fora daí somente há opiniões pessoais. De todas essas opiniões, as de maior valor são incontestavelmente as dos apóstolos, uma vez que estes o assistiram em sua missão e uma vez também que, se ele lhes houvesse dado instruções secretas a respeito da sua natureza, alguns traços dessas instruções se descobririam nos escritos deles. Tendo vivido na sua intimidade, melhor do que ninguém haviam eles de conhecê-lo. Vejamos, pois, de que maneira o consideraram. E então aí a gente já começa a sair dos evangelhos e ver Atos dos Apóstolos, por exemplo. Né? Vamos ver o que diz Pedro. Ó israelitas, escutai as palavras que vos vou dizer. Sabeis que Jesus de Nazaré foi um homem que Deus tornou célebre entre vós, pelas maravilhas, prodígios e milagres que o mesmo Deus fez por seu intermédio no meio de vós. Entretanto, vós o crucificastes e lhe destes morte pelas mãos dos maus, tendo-vos ele sido entregue por ordem expressa da vontade de Deus e por decreto da sua presciência, mas Deus o ressuscitou, detendo as dores do inferno, por impossível que ele aí perma. Necesse, porque Davi disse em seu nome, eu tinha o Senhor presente sempre diante de mim, a fim de que eu não fosse abalado. É por isso que o meu coração se rejubilou, que a minha língua cantou cânticos de alegria e que a minha carne mesma repousará em esperança. Porque não deixareis minha alma no inferno e não permitireis que o vosso santo experimente a corrupção. Vós me fizestes conhecer o caminho da vida e me enchereis da alegria que dá à vista do vosso semblante. O que a gente percebe Pedro dizendo aí? É Jesus e Deus. Jesus, filho de Deus. E vocês mataram Jesus, filho de Deus. Então a gente começa a perceber que os primeiros cristãos não acreditavam que Jesus era Deus, certo? Mas continua. Depois então que foi elevado pelo poder de Deus e que recebeu o cumprimento da promessa de que o Pai lhe fizera de enviar o Santo Espírito, ele espalhou esse Espírito Santo que agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não subiu ao céu, ora, ele próprio disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu haja reduzido teus inimigos a te servirem de escabelo. Que, pois, toda a casa de Israel saiba com absoluta certeza que Deus fez Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Então, se fez Senhor e Cristo, Deus fez Jesus Senhor e Cristo, né? Fica bem claro. Moisés disse a nossos pais, o Senhor vosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Escutai-o em tudo o que ele disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Foi por vós primeiramente que Deus suscitou seu Filho e vô-lo enviou para vos abençoar, a fim de que cada um se convertesse da sua má vida. Então ainda Pedro continua falando e aqui continua mais. E você vê que tudo que tiver em itálico fica a evidência da separação, né? Declaramos a todos vós e a todo o povo de Israel que é pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a quem crucificastes e que Deus ressuscitou dentre os mortos, é por ele que este homem está agora curado.
como vedes, diante de vós. Mais um. Os reis da terra se levantaram e os príncipes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel verdadeiramente se conluiaram contra o vosso santo Filho Jesus, a quem consagrastes por vossa unção, para fazer tudo o que o vosso poder e o vosso conselho haviam ordenado que fosse feito. Chamou de filho. Mais um. Pedro e os outros apóstolos responderam: cumpre obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus que vós fizestes morrer pendurando-o no madeiro. Foi a ele que Deus elevou pela sua destra, como príncipe e o Salvador, para dar a Israel a graça da penitência e a remissão dos pecados. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Outro. Foi esse Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, escutai-o. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, segundo esta palavra do profeta: o céu é meu trono e a terra meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor, e qual poderia ser o lugar de meu repouso? Pois é. E tem outro trecho. Mas estando Estevão cheio do Espírito Santo e levando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava de pé à direita de Deus, e disse: vejo abertos os céus e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. Olha, até Estevão tá falando, hein? Então, lançando grandes brados e tapando os ouvidos, todos juntos se lançaram sobre ele, e, tendo-o arrastado para fora dos muros da cidade, o lapidaram, e as testemunhas, tomando-lhe as vestes, as puseram aos pés de um mancebo chamado Saulo. Mais tarde Paulo, enquanto o lapidavam, Estevão invocava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Olha, isso está em Atos dos Apóstolos, que é o martírio de Estevão. Então, é muito evidente, não só pelos evangelhos, que Jesus não era Deus. Estas citações comprovam claramente o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus. A ideia exclusiva que ressalta desses textos é a da sua subordinação a Deus, da constante supremacia de Deus, sem que coisa alguma lhe revele um pensamento de assimilação qualquer, de natureza e de poder. Para eles, Jesus era um homem profeta, escolhido e abençoado por Deus. Não foi, pois, entre os apóstolos que teve origem a crença na divindade de Jesus. Paulo, que não conheceu a Jesus, mas que, de ardoroso perseguidor, se tornou o mais zeloso e o mais eloquente discípulo da nova fé e cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã, não é menos explícito a respeito. Há nele o mesmo sentimento de dois seres distintos e da supremacia do Pai sobre o Filho. Então agora a gente vai ver relatos de Paulo, não dos apóstolos, né? Apóstolo, mas que não conheceu Jesus em vida. E de novo, ele não achava que Jesus era Deus. Paulo, servidor de Jesus Cristo, apóstolo da vocação divina, escolhido e destinado a anunciar o Evangelho de Deus que ele antes prometera por seus profetas nas Escrituras Santas, no tocante a seu filho, que lhe nasceu, segundo a carne, do sangue da raça de Davi, que foi predestinado a ser filho de Deus, num soberano poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, no tocante, digo, a Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça do apostolado, para fazer que obedeçam à fé todas as nações pela virtude do seu nome, no rol das quais também estáis vós, tendo sido chamados por Jesus Cristo, a vós que estáis em Roma, que sois queridos de Deus e chamados a ser santos, que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, vos deem a graça e a paz. Quer dizer, fica bem evidente, olha que Paulo era muito religioso, porque ele era um judeu muito atuante e perseguidor do cristianismo, que se converteu ao cristianismo, mas levou muito da sua religiosidade, e aí você percebe, inclusive, de seus preconceitos, suas dificuldades como pessoa, né? Para as suas cartas, por exemplo, para os seus ensinamentos, mas ele não achava Jesus Deus. Estando assim justificados pela fé, tenhamos a paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, quando ainda estávamos nos langores do pecado, Jesus Cristo morreu por ímpios como nós, no tempo destinado por Deus. Jesus Cristo não deixou de morrer por nós no tempo destinado por Deus. Assim, estando agora justificados pelo seu sangue, seremos, com mais forte razão, isentados por ele da cólera de Deus. E não somente fomos reconciliados, como até nos glorificamos em Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem obtivemos essa reconciliação. Se muitos morreram pelo pecado de um só, a misericórdia e o dom de Deus se derramaram, com mais forte razão, mais abundantemente sobre muitos pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo.
Carta aos Romanos, e tem mais. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Jesus Cristo, contanto, porém, que soframos com ele. Duas pessoas distintas, tem mais. Se confessais de boca que Jesus Cristo é o Senhor e se credes de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvos. Agora a carta aos Coríntios, a primeira. Em seguida virá a consumação de todas as coisas, quando ele houver entregue o seu reino a Deus e Pai e houver destruído todo o império, toda a dominação, todo o poder, porquanto Jesus Cristo tem de reinar, até que seu Pai haja posto sob seus pés todos os seus inimigos. Ora, a morte será o último inimigo a ser destruído, pois a Escritura diz que Deus tudo lhe pôs debaixo dos pés e tudo lhe sujeitou, sendo indubitável que daí se deve excetuar aquele que submeteu todas as coisas, quando, pois, todas as coisas estiverem submetidas ao Filho, então o Filho estará, ele mesmo, submetido àquele que lhe terá submetido todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Desculpa, Zezinho, agora a carta aos Hebreus. Mas vemos que Jesus, que fora tornado, por um pouco de tempo, inferior aos anjos, foi coroado de glória e de honras, devido à morte que ele sofreu. Deus, em sua bondade, tendo querido que ele morresse por todos, por ser ele bem digno de Deus, para quem e por quem são todas as coisas, quis que, por querer conduzir à glória a muitos filhos, ele consumasse e aperfeiçoasse pelo sofrimento aquele que havia de ser o chefe e o autor da salvação deles. Assim, o que santifica e os que são santificados vêm todos de um mesmo princípio, por isso é que ele não se vexa de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, entoar-te-ei louvores no meio da assembleia do teu povo e, algures, porei nele a minha confiança, e, noutro lugar, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Eis porque necessário se tornou que ele fosse em tudo semelhante a seus irmãos, para ser, diante de Deus, um pontífice compassivo e fiel em seu ministério, a fim de expiar os pecados do povo, pois é das penas e dos sofrimentos mesmos, pelos quais foi tentado e experimentado, que ele tira a virtude e a força de socorrer os que também são tentados. E ainda tem mais um pouquinho na carta dos Hebreus, carta aos Hebreus, né? Olha. Portanto, meus santos irmãos, vós que tendes parte na vocação celeste, considerai a Jesus, que é o apóstolo e o pontífice da religião que professamos, que é fiel àquele que o estabeleceu nesse cargo, como Moisés lhe foi fiel em toda a sua casa. Porquanto ele foi julgado digno de uma glória tanto maior do que a de Moisés, quanto aquele que edificou a casa é mais estimável do que a própria casa, visto não haver casa que não tenha sido construída por alguém. Ora, aquele que é o arquiteto e o criador de todas as coisas é Deus. É curioso, porque me parece que Kardec estava obcecado em provar que Jesus não era Deus, de acordo com as próprias escrituras bíblicas que o povo, insistentemente, por 13, 15 séculos, estava dizendo que Jesus é Deus. Aí eu fico me perguntando, quando eu era católico, como é que eu não questionei isso? Que lavagem cerebral a gente tem? É o medo de perguntar? Né? Já que todas as passagens que eram lidas, por exemplo, na missa, que a gente estudava, deixava claro que Jesus não era Deus. E, no entanto, se falava da tal Santíssima Trindade, que Deus, Jesus e Espírito Santo é uma coisa só. Explicaçãozinha difícil de entender e que eu acho que as pessoas ignoram e tem essa grande confusão, né? Até no se dirigir nas preces, vai dirigir a Deus, vai dirigir a Jesus, é a mesma pessoa? É a mesma coisa? Estranho. Curioso, mas estranho. Bom, eu não sei, eu acho que ainda tem mais coisa dizendo que Jesus não é Deus, e agora no próximo a gente vai falar sobre a predição dos profetas com relação a Jesus. Nós estamos estudando a natureza de Jesus, quem é Jesus, né? E, obviamente, já chegamos à brilhante conclusão, muito fácil de chegar, que Jesus não é Deus, né? Mas, enfim, vamos continuar estudando, porque esse capítulo é grande. Eu te espero, como sempre. Obrigado pela sua presença. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau!